O que falar da Karen Bacchini, uma influenciadora, empresária e youtuber que ficou conhecida por seus conteúdos voltados para beleza, especialmente maquiagem e cabelo. A Karen começou sua carreira na internet em 2009, produzindo vídeos de maquiagem e dicas de beleza. Em 2011, ela criou oficialmente seu canal no YouTube e, com isso, ao longo dos anos, Karen se tornou uma das maiores influenciadoras do Brasil e virou referência no mundo das blogueiras e no ramo da beleza. Mas foi nos últimos anos em que a Karen Bacchini vem acumulando algumas polêmicas e nesse vídeo eu irei me aprofundar nelas. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo e ativar a notificação para não perderem nenhum outro vídeo. E caso vocês gostem de acompanhar mais desse tipo de vídeo, aqui no canal está disponível algumas playlists sobre tretas brasileiras e gringas e também estará linkado aqui na descrição do vídeo. Tudo começa lá por meados de 2022, onde a Smail teria falado em um vídeo onde, nas falas dela, ela teria criticado os influenciadores que não reconhecem o privilégio de produzir conteúdo e que se fazem de coitados mesmo que ganhando muito dinheiro. Vocês acham que quem faz, 3 vídeos na semana tem uns 200, 300 mil views é pobre? Gente, quem faz 3, 4 vídeos na semana e tem essa quantidade de view, ganha na faixa de 50, 100 mil reais. Então eu odeio influenciador que paga de coitado, sabe? Inclusive, gente, foi uma treta que eu comentei no vídeo explicando todas as tretas envolvendo o nome da Smail, e essa briga com a Karen desencadeou boa parte da briga da Smail com a Eli. Afinal, a Eli teria ficado do lado da Karen e eu também fiz um vídeo falando sobre tudo isso, onde ambos os vídeos estarão linkados aqui na descrição do vídeo. Foi aí então que a Karen teria servido a carapuça e teria feito uma série de stories respondendo a Smail. E eu tô de cama há mais de uma semana, tô bem doente. Ontem eu tava tomando soro no hospital. Hoje a minha amiga veio fazer acupuntura em mim porque eu não consegui levantar da cama. Estou literalmente tomando chá de camomila na mamadeira porque eu não consigo levantar da cama pra tomar. E teve um criador de conteúdo defecar da boca falando que a parte fácil é criar conteúdo, quando você tem alguém que pensa, que faz os roteiros por você, que monta seus looks, e é só você sentar ali e se divertir. Eu pensei, nossa gente, as pessoas acham mesmo que é tudo flores, é tudo ganho. É muito triste ver alguém que deveria ser seu companheiro de profissão defecar tamanha merda pela boca. Tenho aqui uma sala, um escritório, uma puta conquista minha, que tá cheia de caixa no chão, gente, cheia de coisa de recebido de compra, cheia de conquista minha, cheia de marcas me reconhecendo, cheia de coisas que eu tô doida pra falar pra vocês, que eu não consigo sentar e ter a força pra gravar, porque eu não tenho força. Mal, já tem uma semana que eu tô de cama e eu não tenho força, sabe? Então, ter ouvido isso e eu falei, cara, não tem como que as pessoas ainda podem pensar assim, sendo que em 2022 as pessoas já entenderam o quão difícil é se queimar com fogo. Então, tipo, não ouçam quando as pessoas falam merda na sua frente. Tenham o ouvido e tenham um filtro e pensem assim, essa pessoa tá falando merda, então eu não vou deixar isso entrar na minha cabeça. E com toda essa repercussão, o público teria ficado do lado da Smail, e o cancelamento da Karen teria se iniciado por aí. E como todo cancelamento, as pessoas começaram a reviver outras falas da Karen que vinha daquele mesmo contexto de um influenciador completamente privilegiado falando sobre a realidade de outras pessoas de uma forma meio elitista, como a fala que ela teve no podcast do Diva Depressão, onde ela compara a profissão de modelo com alguém que trabalha na lavoura. É o bom que tem a Pablo. Mas ela falou sobre... Não tô falando do cenário musical. Ela falou sobre os abusos que ela recebeu. Entendi. Tipo, na indústria ali. Sim. E isso é muito foda, porque precisa que ela fale pra que as pessoas tomem consciência, sabe? E eu não... Pelo que eu pude entender ali na época que eu trabalhei com atores, atrizes, é uma indústria que é muito difícil, cara. É muito difícil. Pra mim, quem faz o maior trabalho, que é mais difícil, que eu já vi até hoje, é modelo. E você pode achar que não. Pode achar que o cara da lavoura sofre mais. Mas o cara da lavoura, ele tem o horário dele, ele vai pra casa feliz.
Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir pra lavoura, mas eu já enrolei alface, gente. Você já foi pra lavoura? Fazer É porque o meu pai, ele era ambulante, né? Ele vendia roupa no carro pra essas comunidades mais de lavoura. Então, eu sempre ia trabalhar com ele. E aí, eu ficava sempre muito interessada nos trabalhos. Então, tipo, às vezes, tipo, a fazenda que ele ia tinha animais, e ele, às vezes, me deixava lá, e eu ficava o dia inteiro trabalhando com os animais, fazendo o que as outras pessoas estavam fazendo, e aí, depois, ele voltava no fim do dia pra me pegar. Então, ele já me deixou enrolando alface, enrolando legume, botando esse caixote verde. Então, tipo assim, é um trabalho difícil pra caralho, mas é um trabalho braçal, manual. O trabalho de um ator, de uma modelo, pelo meu ponto de vista, é um negócio assim, que, tipo, nada nunca tá bom se você não é a Gisele Bündchen. Se você não é a Gisele Bündchen, você é um fracassado, sabe? Não tô dizendo que você é, mas é como a indústria às vezes te vê. Te trata. Te trata. E descarta também, né? E descarta, e te joga fora, e, tipo, de todo o esforço que você fez, mental, emocional, e a gente sabe que tem esse negócio da pressão do corpo da pessoa, é 24 horas por dia. Ela sai do trabalho, ela vai pra casa de modelo e ali ela tem toda a pressão. Então, tipo assim, é um negócio muito foda. Então, tipo, a Lady Gaga falar, outros modelos grandes se posicionarem também, é o que vai abrir mais a cabeça das pessoas pra ver o quanto essa indústria pode ser tóxica. Outra fala também resgatada do podcast da Dia TV, onde ela falava sobre quando ela viajou para um lugar onde as pessoas não tinham absolutamente nada, mas que elas eram as pessoas mais felizes que ela já tinha visto. As Amiga, reflexões, elas não param. Você viajou pra muito lugar, né? Você foi pra Bali. Eu fui pra Bali também. E Bali foi uma das experiências mais incríveis. Porque lá as pessoas não têm nada. Elas não têm nada. Elas não têm nada. Nada mesmo. Mas elas acordam todo dia pra fazer oferenda. Pra fazer barquinho de folha de bananeira, sei lá o que é. Elas trançam, aí elas põem arroz, fazem oferenda todos os dias. De manhã elas fazem uma oferenda, sabe? E elas são um dos povos mais felizes que eu já conheci. Mesmo comendo assim, qual a comida de Bali, sem ser ali Bali, assim, a Indonésia, qual é a comida da Indonésia? É um bolo de arroz, eles fazem assim, uma placa de arroz e cortam em cubo e aquela é a comida, eles só comem aquilo. A Smail então teria feito um vídeo criticando várias blogueiras e seus problemas fúteis, o famoso White Girl Problems, e em determinado momento do vídeo ela cita a Karen e responde os stories da mesma mandando diretas para a Smail. Criador de conteúdo exatamente igual a você, né, Karim aqui. Na verdade, eu passo o dobro de dificuldade de você. Você não faz peruca, você não faz looks, você só faz maquiagem. Isso é o básico do meu trabalho. Então, quando eu falo da realidade de digital influencer, é porque eu conheço ela, tá? E o que eu acho, sinceramente, é que nessa sua cabeça privilegiada, de mulher branca classe alta, e principalmente como influenciadora grande, você não pensa em mim como criador de conteúdo no mesmo nível que você, entendeu? Pra você, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um pedaço de lixo. Então tá tudo bem. É como se existisse uma hierarquia dos criadores de conteúdo. Quando você tem muitos números, as pessoas, elas te colocam num altar, num pedestal. E aí, abaixo desse pedestal, vai vindo as outras pessoas. E pessoas que falam da mesma forma que você fala, né, acham que a realidade delas é muito mais difícil. Quando na verdade não, sabe? A sua realidade não é difícil, Karen. Você pode sim ter problemas psicológicos, você pode sim estar passando por um momento complicado, por um momento delicado e tudo mais, mas isso não anula que o nosso trabalho é praticamente o mesmo. Na verdade, eu trabalho bem mais que você, por isso que eu falei isso, entendeu? E eu não falo isso de, eu trabalho mais, num tom de arrogância não, gente. Eu falo que eu trabalho mais porque realmente eu trabalho mais e eu me orgulho disso, de ser uma pessoa esforçada. Não que todo mundo precise, todo mundo tem seus problemas, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo aqui agora com a minha avó na UTI, e não é por isso que eu tô nos stories falando e reclamando e falando que tem alguém dando uma camomila na minha boca, na mamadeira, porque eu não posso, eu não tenho esse privilégio que você tem, e você não reconhece que isso é um privilégio, Karen. Você acha que é completamente normal do ser humano ter a realidade que você tem, de ter uma acupunturista. Que realidade que você vive? A Karen, depois de tudo, teria pedido desculpas no Twitter e feito um vídeo onde ela basicamente pontua cada uma dessas polêmicas e falas que ela teve. Fiz uma comparação muito infeliz. Eu não deveria ter comparado profissões tão diferentes e um trabalho braçal que
Na minha cabeça, eu tive alguma experiência com isso, mas eu não tive a experiência constante de fazer isso todos os dias. Então eu peço perdão, eu peço desculpas, eu diminuí uma profissão que é muito sofrida, que é o trabalho braçal na lavoura, e comparei isso com uma profissão que não tem nada a ver. O que eu queria dizer aqui era que modelos e atrizes, elas sofrem muita pressão psicológica. Quando elas vão pra casa, elas precisam emagrecer e tá dentro do shape, e elas não se podem desligar nunca, e elas nunca podem, tipo assim, ai, tudo bem, agora eu desliguei, eu vou poder fazer alguma coisa, eu vou poder assistir uma TV, eu vou poder relaxar. E eu queria dizer isso, mas a comparação que eu fiz foi injusta e infeliz. Eu peço muitas desculpas, tipo, a experiência que eu tive não retrata nenhuma parte do que é esse serviço. Eu não deveria ter feito essa comparação, foi uma comparação injusta e infeliz, e eu peço desculpas pelo que eu falei. Aqui a Gabi Fadel já me deu um fecho, né? Ela já falou assim, não vamos romantizar a pobreza, né? Longe de mim querer romantizar a pobreza. E que era o que eu estava fazendo ali. Foi mesmo uma visão muito elitista e eu peço perdão por isso. Quando você tem alguém que pensa, que faz os roteiros por você, que monta seus looks, e é só você sentar ali e se divertir, eu pensei, nossa gente, as pessoas acham mesmo que é tudo flores, é tudo ganho. E daí, essa pessoa menciona que é muito fácil fazer quando você já tem tudo pronto pra você. E aí eu mostro a minha sala cheia de recebidos e falo, tá tudo pronto aqui, é só eu sentar e gravar, e eu não tenho forças pra fazer isso, porque eu tava muito doente. Então, eu queria provar um ponto, mas eu fiz isso de uma maneira muito errada e elitista. Tipo, meio que mostrando o quanto eu tenho. Tipo, olha só quantos recebidos eu tenho, olha só quanta coisa eu tenho. Isso foi uma coisa muito errada e muito feia de se fazer. Então, eu peço desculpas por isso. Mas daí, o pior ocorrido envolvendo a Karen apareceu. A questão envolvendo a ex-funcionária da Karen veio aqui como a cereja do bolo e a última pá de terra para alguém que já estava sendo cancelada por falas elitistas. É como se tivessem construído uma narrativa para destruir a carreira de alguém, mesmo que não tenha sido intencional de chegar a esse ponto. Essa ex-funcionária apareceu dizendo que tinha entrado na justiça com um processo trabalhista e que teria sido torturada psicologicamente na época. A Smail teria comprado completamente a versão da ex-funcionária e continuou dando voz a ela por muito tempo. Na época, toda essa situação foi muito maior do que eu tô comentando aqui, pois teria sido falado muitas outras acusações gravíssimas contra Karen Bacchini. E naquele momento, todo mundo teria decretado então o fim da carreira da Karen. Na época, ela tinha respondido apenas com alguns stories dizendo que as informações da ex-funcionária eram inverídicas e que o processo teria sido finalizado muitos anos antes dela ter espalhado esse monte de informação falando sobre a Karen. E que então o juiz teria declarado a Karen como inocente. Mas naquela altura do campeonato, ninguém tinha se importado muito com o que ela tinha falado. Na época, ela teve que sair como jurada do Corrida das Blogueiras e tudo isso teria sido acordado em conjunto com os meninos do Diva Depressão, que inclusive falaram sobre isso algumas vezes. Primeiro foi um recorte, que a gente tem um podcast, e a gente, uma época, falou, vamos entrevistar as pessoas? E aí a gente entrevistou ela nesse podcast. E lá ela falou uma frase, ela meio que comparou o trabalho das blogueiras com o de modelo. De blogueiras não, do pessoal. Ela foi dar um exemplo. O cara que trabalha na lavoura, ele sofre menos do que uma pessoa que é modelo. Ixi. Já entendi. E aí ela quis trazer, falando sobre saúde mental, que às vezes o cara da roça não tem esses perrengues de como ele é mais visto, feliz, é mais feliz. Aí já falaram um monte. E aí na época não fizeram nada, depois que recortaram, né, na época nem falaram nada, mas depois recortaram já pra cancelar ali nela. E aí a gente tava no meio e a gente também foi cancelado por não ter falado nada na hora. Porque, tipo, pô, amiga, você não pode falar isso e tal, né? Só que ela pediu desculpas e tal. Mas nesse meio termo, surgiu uma denúncia de uma ex-funcionária que alegava que ela
tinha sido maltratada por ela. E aí vazaram esse áudio dessa funcionária falando. E aí o povo caiu em cima. Pô, você maltrata funcionário, você maltrata funcionário. Só que aí, como ela fazia parte do Corrida das Blogueiras como jurada e a temporada tava passando, Sei. a galera colocou nosso reality nesse balaio do cancelamento. Porque a gente... Então todo mundo foi cancelado junto. Ela, o tem a ver. reality. E eu, cara, mas o reality já tá gravado. Ah, mas não importa, como que vocês dão palco pra uma pessoa assim? Lá, lá. Então foi uma coisa meio que em conjunto. E as marcas, e foram atrás das marcas, tipo, vocês passam pano. O mesmo mutirão que aconteceu pra gente conseguir o patrocínio, começaram a fazer pra gente perder. Entendi. E aí a gente tava no olho do furacão. Então a Karen tava sendo cancelada de um lado, a gente de outro. E a gente não sabia o que fazer. Mas as marcas não entendem isso, cara? Cara, elas entendem, mas também ficou uma situação complicada pra gente em relação ao patrocinador. Porque, de repente, você entra na internet, meu, o Twitter, pelo menos, explodiu isso, né? E a gente ficou numa situação terrível. É que, eu não sei se vocês já perceberam, cara, o Twitter não é vida real, né, cara? Você sai na rua, ninguém sabe o que tá acontecendo. Hoje em dia, Você lê o Twitter e fala, nossa, você na rua vai apanhar. E aí foi complicado, porque a temporada já tava gravada, e aí a gente conversou com ela de tentar diminuir ela na edição, pra galera não pegar tanto no pé dela nem no nosso. Sim. E aí, na final do programa, a gente achou melhor ela não ir. Porque também a gente tinha que entregar a coroa pra vencedora. A gente não queria que o chat fosse... Tipo, esse fosse o assunto. Ela ainda estava cancelada. Entendi. Depois que ela conseguiu reverter, que ela se explicou. Depois de meses, ela falou que, tipo, ela já tinha resolvido esse caso na justiça. A menina já tinha perdido aí as ações contra ela. Só que aí, como tinha rolado isso, como vazaram esse áudio aí, ficou nisso. E ela também não podia falar na época. Então, era meio... A gente não conseguia também falar com ela, porque ela também tava cuidando de tudo isso. Então foi muito confuso pra todo mundo, sabe? Ficou uma situação chata pra todo mundo, assim, né? Então, no fim, a gente decidiu que era melhor ela não estar na final por conta desse hate. E aí, depois ela foi em casa, depois que essa poeira desceu pra gente conversar. E aí, ela falou, olha, é isso, assim, eu também não consigo estar na próxima temporada. Eu não tenho saúde mental pra isso, sabe? E aí, é doido, porque existe uma lenda de que a gente expulsou ela do programa, né? E não foi isso que aconteceu. A gente tirou ela da final porque realmente precisava desse respiro. Porque a gente também tava no fundo do poço junto com ela ali. E aí ela decidiu não estar mais no projeto no ano seguinte, sabe? Então a galera confunde um pouco. Acho que por isso que essa pergunta surgiu. Porque essa é uma polêmica do reality, assim. E a Karen, então, teria ficado sumida por meses, mas de repente, no dia 14 de fevereiro de 2023, ela teria postado um vídeo de 1 hora mostrando provas de que ela era inocente no fim das contas. A Karen explica por que demorou tanto para responder todas as acusações e detalha os fatos do que ocorreu tintim por tintim. Karen, se tudo isso que você tá falando sobre você é mentira, por que você só tá falando agora? Então, pra começar, quando essa pessoa fez o primeiro vídeo, ela tornou público elementos de um processo que corria em sigilo de justiça. Esses processos trabalhistas, eles geralmente têm um sigilo, porque é para proteger a reputação do empregado, para não ficar assim fácil pro empregador, o próximo empregador, digitar o nome dela no Juiz Brasil e achar quais foram as coisas que ela fez ou desfez, ou quem processou, quem não processou. E o nosso processo, mesmo encerrado, ele ainda continuava em sigilo de justiça. O vídeo é longuíssimo, então eu vou colocar só alguns momentos, mas a Karen esclareceu, por exemplo, a situação onde supostamente ela teria tratado a ex-funcionária como uma empregada. Inclusive, muitas dessas ações foram que acabaram fazendo ela querer se desligar da empresa, então ela se desligou voluntariamente da minha empresa. Uma dessas coisas era o completo desleixo com o ambiente de trabalho. Então, tipo, as coisas dela estavam sempre bagunçadas, desorganizadas. E aí não só as coisas dela, mas as coisas do escritório em si era sempre uma zona, uma bagunça. Então tinha que pedir pra organizar. Também tinha problema com, às vezes ela comia e deixava a mesa suja. Então, não colocava copo na lava-louça pra lavar, ela deixava tudo em cima da mesa. Então, a gente precisou conversar com ela. Então, assim, eu não queria que ela arrumasse a casa, eu queria que ela arrumasse as coisas dela. Eu não queria que ela limpasse a cozinha, eu queria que ela colocasse os copos e talheres que ela usou ali pra se alimentar dentro da lava-louça, ela não precisava nem lavar. Uma das coisas que essa pessoa fez no dia do desligamento dela foi dizer, abre aspas, eu tenho ensino superior e não preciso ficar catando lixo como uma empregada. Mas em momento nenhum foi pedido a ela que ela catasse lixo
ou limpasse a casa ou nada disso. A gente só pediu o zelo dela nas coisas que ela sujou, que ela também limpasse, porque ali era a minha casa, era onde eu vivia. E logo após isso, ela conta sobre a situação envolvendo a Comic Con. Um dos outros erros mais graves que ela fez envolveu a Comic Con. Em 2019, eu recebi um convite para ir para a Comic Con e fazer cobertura através de uma marca. A marca só queria me dar os ingressos e queria que eu fosse. Como aquela era uma semana que estava muito atribulada para mim, esse e-mail, por algum motivo, caiu no e-mail dela. E aí, ela me mandou o print, falou, estão chamando e tal, pra cobrir pelo Instagram. Aí eu falei, declina, porque eu tô muito atarefada essa semana. Então eu falei, pelo meu Instagram, não quero. E aí, ela agiu por trás, conseguindo os ingressos pela Comic Con. Ela continuou falando com a marca, conseguiu os ingressos. Ela coagiu a outra funcionária a ir com ela. E eu fiquei sabendo porque eu vi umas faturas de Uber Black, tipo, gigantescas, assim. De repente chegou aqui R$300 uma corrida. Eu fiquei tipo assim, que é isso? E tava sendo usado pelo cartão da equipe, né? Que a gente tinha um cartão pra elas comprarem coisas e... enfim. E aí elas foram no evento, né? Que a outra funcionária não tinha nenhum interesse em ir. O interesse era dessa menina que se passou por mim e organizou tudo com a marca. E depois a marca começou a me cobrar. Você não vai postar foto? Você não vai postar nenhum stories? A gente te deu o ingresso, você não vai postar nada, nem marcar a gente? E eu fiquei assim, eu nem fui no evento. Eu nem tenho nada gravado pra eu poder postar, porque eu não fui. Daí, com certeza, a gente perdeu o nosso relacionamento com essa marca. E nem esse erro grotesco fez com que a gente quisesse demitir ela. Bom, eu irei deixar esse vídeo também na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver tudo o que a Karen Bacchini esclareceu. Inclusive, depois que tudo foi esclarecido, a Karen e a Smail meio que se acertaram. Ambas se pediram desculpas por tudo o que aconteceu e até gravaram vários vídeos juntas. E a Gabi Fadel, uma grande amiga da Karen Bacchini, em um vídeo em conjunto com o Luba, comentou em um vídeo como foi ter que ver a internet inteira atacando a sua amiga próxima e ela não poder falar nada porque o caso estava em segredo de justiça. Eu já sabia dessa história. Eu soube dessa história quando aconteceu, porque eu não sou amiga só da Karen, eu sou muito amiga da Elo também. Muito amiga da Elo, é uma das minhas melhores amigas. E eu vivi toda essa história muito por elas, assim. Eu lembro que eu estava com a Elo quando elas estavam tomando decisões sobre o que elas iam fazer, etc. É muito difícil pra gente comentar, não adianta? E aí eu ia falar isso, eu ia falar desse B.O., falar, gente, ó, a história não tá sendo contada com toda a gama de detalhes que ela tem. E eu falava desse B.O. Só que a gente achava que esse B.O. não tava em segredo de justiça, e era por isso que eu poderia falar sobre ele. Entendi. E aí a gente descobriu que não, que ele tava em segredo de justiça. Então eu falei, então eu não vou falar, eu vou tirar. Porque eu não vou falar nada que esteja em segredo de justiça pra não piorar a situação de nenhuma forma pra ninguém. Sim. Então eu cortei essa parte do meu vídeo. E eu me senti muito mal naquele dia, porque eu vi a internet inteira atacando a minha amiga por coisas que eu sabia. Eu conhecia o lado dela. Eu sabia o que ela tinha vivido. Tu sabia de informações que as pessoas não tinham. E eu não podia falar nada. Eu não podia fazer nada. É tipo assim, é foda pra gente falar, porque mesmo que tu tivesse falado, gente, olha só, tem, por exemplo, um processo na polícia que eu não posso comentar por causa, por causa disso. Mas aí tu acaba envolvendo outras pessoas e acaba até colocando a Karen. Podia até colocar... Exatamente, esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Poderia colocar a Karen numa situação mais vulnerável ainda. Por quê? Tá escondendo o quê? Por que tá com medo de falar por quê? E tal, e por aí vai. Então, quando estourou o negócio da Karen, vieram falar comigo, tu ainda é amigo dela, não sei o que e tal. Eu fiquei quieto porque, primeiro, não é uma batalha minha, eu preciso entender o que a Karen quer. Eu precisava entender o que ela ia fazer. E eu não posso simplesmente presumir que uma coisa é verdade porque tal pessoa falou. Rola muito esse... Talvez o que eu fale possa ser um pouquinho polêmico, mas rola muito papo de eu vou acreditar na vítima primeiro. E eu concordo com isso, porém eu preciso saber quem que é a vítima primeiro. Eu não vou presumir que uma pessoa é vítima só porque ela disse que é vítima. Então, quando a Karen fez o vídeo, que a gente assistiu junto, inclusive, eu fiquei muito feliz. Eu cheguei a nem dormir direito. Eu vivi um pouco o que a Karen viveu em escalas menores, mas baseado em mentiras e coisas que as pessoas espalharam, e eu sabia o que ela tava passando. Então eu fiquei muito feliz que a Karen pôde se defender do jeito que ela se defendeu. Outro momento em que o nome da Karen apareceu em alguma polêmica foi na época em que a Virgínia estava lançando a sua base. E toda a confusão teria ocorrido porque a base da Virgínia, na época, custava R$200 e não entregava qualidade nenhuma pelo preço. A Karen, então, teria feito uma review sobre a base, como ela faz com as linhas de maquiagens de qualquer outra blogueira ou famosa, e como se era esperado, a Karen teria detonado a base e com razão,
porque era muito ruim mesmo na época. Vou mostrar o resultado que essa base teve em mim. Aqui é outra base, desconsidera. Mas aqui é a base da Whip. Mas na época parece que a Virgínia não tinha gostado nem um pouco daquilo e teria mandado uma indireta pra Karen, basicamente dizendo que ela estava querendo crescer em cima da base dela e até teria utilizado do programa Fofocalizando para fazer uma review totalmente contrária do da Karen, para meio que limpar ali a imagem da marca dela. Coração agora, vou falar de coração. Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. E, pô, eu gostei muito da base. A base é a única que eu uso, eu amo essa base. Na minha pele ela fica incrível. Eu saio, ela dura o dia inteiro, do jeito que eu faço. E aí depois tipo, uma pessoa falar que não gostou e virar tudo o que virou, por causa de um comentário de uma pessoa, eu acho que as pessoas teriam que experimentar e cada um dá seu feedback, tudo bem. Eles que tentaram difamar, eu acho que Deus é a lei do retorno, Sim, né? claro. Tu planta o bem, colhe o bem, né? Eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda. Sim. E tá é tudo bom bem, pra é gente isso que faz crescer. É isso. Mas só que se aproveitar de uma situação pra poder Potencializar e crescer em cima disso não dá, é legal. Sei lá, e tá tudo bem. E cada um tem a sua opinião sobre. É isso. Agora o que acontece, as pessoas você não vai pronunciar o quê? Você não fez nada de errado. Eu gosto da base, eu uso a base todos os dias. Se tivesse causando alergia, alguma coisa assim, ok. Eu uso a base. Eu gosto da base. Eu amo a minha base. Pra mim, a minha base é a melhor do mercado, porque eu só uso ela. Só tem ela. E ponto, vai fazer o quê? Mas a WePink não teria sido a única marca que a Karen teria cobrado algo a mais. E com razão, porque a marca de maquiagem Mascavo da Mariana Saad teria recebido muitas críticas pela invisibilização de tons de base para peles negras, o que é chocante pensando na população brasileira, que é tão diversa, e ter uma variedade de tons de bases é a obrigação de qualquer marca de maquiagem, e a Karen teria feito um vídeo para pontuar justamente todas essas questões. Isso faz a gente pensar que talvez com esse lançamento num país, e você falou muito sobre a brasilidade, sobre ser brasileiro, que a sua marca tinha muito a ver com isso. E a gente tá num país onde mais de 56% da população, ela é negra. E uma grande fatia é retinta. E essas pessoas, elas não foram inclusas na sua marca. Então, a gente tem, em contraste com uma marca coreana, onde só 1% vai se beneficiar daqueles 39 tons que eles trouxeram, a gente tem aqui uma população de 40 e tantos % que não vai se beneficiar desse lançamento que você trouxe. Houve também o ocorrido em que a Karen iniciou na carreira de tatuadora e teria recebido duras críticas, pois ela cobrava uma tatuagem pelo preço de R$2.000, além de ter sido acusada de plágio. A Karen então se pronunciou dizendo que ela era iniciante e que todo o dinheiro que ela ganhava era destinado a projetos que serviam de ajuda para outras mulheres tatuadoras, e que a crítica envolvendo os preços não era cabível. E ainda teria sido esclarecido as acusações de plágio, onde a própria artista teria defendido a Karen e teria dito para as pessoas pararem de atacá-la. Assim, gente, eu jamais pagaria R$2.000 em uma tatuagem. Porém, se tem gente que tá comprando, a Karen não está tão errada de continuar cobrando esse preço. Porque afinal tem gente que tem condições de comprar e busca por querer uma tatuagem com a Karen. A pessoa paga então pela experiência. Então não vejo motivos para tanto assim em relação a esse caso específico. Eis que surge uma confusão onde uma influenciadora começa a resgatar comentários onde as pessoas diziam que a Karen tinha uma vibe de sujeira. E tudo isso para vender cursos. E primeiro, eu não sei quando as pessoas começaram a achar normal sair falando que uma pessoa passa uma vibe de sujeira assim sem mais nem menos na internet e ainda utilizar disso e a imagem de uma pessoa para fins lucrativos. Mas a Karen então teria respondido com esse vídeo aqui.
Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas ano passado viralizou uma coisa assim, que as pessoas estavam dizendo que eu passava uma aparência de pessoa suja. E eu fiz um vídeo respondendo, né? Tipo, mas o que torna uma pessoa limpa? E aí, isso foi amplamente comentado. Mas hoje, uma queridona resolveu desenterrar esse vídeo e essa polêmica pra vender um curso, pra vender o perfil dela. Vamos assistir? Tem uma influenciadora desta rede do YouTube e do Instagram que me passa uma vibe de sujeira. Estão falando que eu sou uma pessoa suja, que eu não passo uma vibe, como é que é? Não passo uma vibe de pessoa limpa. Eu queria dizer pra você o seguinte: o que é a sua definição de limpo e sujo? Limpo é uma pessoa com cabelo preto, escorrido, sem onda, sem frizz. Cabelo ressecado, com aspecto de frizz. O brilho intenso na pele, que aparenta uma pele oleosa nesse vídeo, por exemplo. Muitos elementos competindo com o gosto dela. É muito ruído visual, como ela mesma disse que ouviu alguns comentários falando que a imagem dela causava isso. O cérebro interpreta tudo isso como uma estética caótica, uma imagem desorganizada, e associa desorganização a sujeira e bagunça. Não significa que a Karen seja uma mulher suja. Significa apenas que a imagem dela comunica isso inconscientemente, porque o mundo te trata exatamente como ele te vê. Se você quer aprender como fazer com que a sua imagem cause uma ascensão profissional na sua vida como um todo, é só me seguir. Bom, clã, vocês sabem que eu sou muito boa em achar erros, né? Então eu achei muitos erros nesse vídeo e eu queria vir aqui esclarecer, porque alguns deles, não sei nem o que falar. A primeira coisa que eu achei um absurdo é falar que o estético, como as pessoas nos veem, é uma coisa que o cérebro automaticamente olha pra você e enxerga. Porque na verdade, como a gente enxerga os outros, é uma coisa que é culturalmente construída. Então, o que talvez seja bonito e interessante pra você, não vai ser pra uma outra pessoa, por causa dos seus gostos, da sua cultura, de como você cresceu. Segunda coisa é vender essa imagem, esse perfil, esse curso em cima da minha imagem, sem ter nenhum tipo de autorização. E, gente, se tem uma coisa que dá processo hoje em dia é o uso indevido de imagem. Uma coisa é você fazer um react de uma pessoa de forma respeitosa. Outra coisa é você usar a imagem dessa pessoa para vender algum tipo de serviço ou produto. Então, quando tem fins comerciais, precisa ter um contrato. Ou pelo menos uma autorização em escrito. Eu achei muito errado também que algumas pessoas, elas acham que elas têm carta branca pra sair falando por aí da aparência dos outros. Tipo, gente, sou fim da picada. Você fala da sua aparência. A minha aparência cuido eu. Eu uso e faço o que eu acho bonito em mim. Você não precisa concordar. Mas sair falando dos outros é deselegante, não é? Eu acho que é. Eis que então chegamos na treta mais recente envolvendo a Karen e o uso de inteligência artificial, onde tudo começa quando ela anunciou um clube de assinatura mensal de papelaria como uma experiência de conexão com a sua comunidade de fãs, por um preço de R$ 149. A Karen prometia enviar para a casa dos assinantes pacotes com itens personalizados, incluindo ilustrações feitas por ela. Eis que, com os pacotes chegando na casa dos primeiros compradores, as pessoas começaram a questionar a autoria dos desenhos, porque muitas das artes pareciam plágios de outros artistas, e a principal crítica era de que então as artes pareciam com inteligência artificial. E diferente da opinião que eu tive em relação às polêmicas das tatuagens, por exemplo, eu acho que nessa questão aqui a Karen teria se passado sim, porque eu acredito que ela tenha utilizado da inteligência artificial para suprir uma demanda que talvez ela não teria conseguido manter se ela fizesse tudo à mão. Eu acho que apelar para a inteligência artificial dizendo que foi você que fez tudo é meio que enganar o seu próprio público que está separando parte do dinheiro dele por aquele produto artístico. E você vender isso então como algo que você fez quando na verdade não, é só meio que perder a confiança ali da sua comunidade de fãs, no fim das contas. Bom, mas depois de tudo, a Karen teria feito um esclarecimento rápido confessando sim o uso da inteligência artificial e teria pedido desculpas. E no dia 25 de julho, ela teria postado um vídeo mais completo falando com mais detalhes
sobre isso em conjunto com um artista chamado Renato Easy. E basicamente a Karen pede desculpas de novo e que se sente muito envergonhada por ter utilizado da inteligência artificial. E para falar sobre o assunto que vocês mais me cobraram nesses últimos tempos, que é o uso de IA no Mail Club. Para ser curta e grossa, sim, houve o uso de IA nas imagens. Como vocês sinalizaram, vocês estavam certos. Eu não estou aqui para me justificar, eu estou aqui realmente para me retratar, pedir desculpa, dizer que eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa que vai contra o que eu acredito, e eu nem sequer me dei conta disso, porque, literalmente, eu achar que não sou boa o suficiente acabou alugando um triplex na minha cabeça, que eu só consegui desfazer, literalmente, hoje, depois da conversa que eu tive. Ela diz também que não entendia o verdadeiro problema de usar a IA. E o Renato explica para ela o lado da comunidade artística em relação ao uso da inteligência artificial desse jeito. Tá. Você conseguiu compreender a partir de toda essa polêmica qual que é a questão que a comunidade artística tem com o uso de IA? Sim. No começo, quando eu usei, eu não usei o meu cérebro para pensar que o uso da IA seria um problema. Porque eu achava que se eu fizesse a arte, parte da arte, e depois usasse a parte da IA, ainda era um desenho autoral, porque fui eu que fiz. Entendeu? Entendi. Só que aí eu entendi que isso é um grande problema. E eu entendi também por que a IA é um grande problema para a comunidade artística. Só que ninguém me contou isso antes. Eu não sabia isso antes. Eu sinto que talvez seja um pouco de falha da comunidade artística de não conseguir explicar adequadamente para as pessoas que são de fora da nossa bolha qual que é o problema que a nossa comunidade tem com as inteligências artificiais. Posso trazer um pouco esse contexto? Essas IAs generativas, elas são alimentadas com bancos de dados, então essas imagens elas não são geradas pelas próprias inteligências artificiais a partir do nada. Elas são alimentadas a partir das imagens que estão disponíveis ali naquele banco de dados. Eu acho que a Karen errou sim nessa situação, como eu falei, né? Mas só do fato dela fazer um pedido de desculpas e trazer alguém que entende para falar dos malefícios da inteligência artificial já é muito válido. Obviamente que a gente deveria olhar com visões críticas a tudo isso sim, mas também chega um momento que a gente precisa dar o direito das pessoas de se arrependerem e buscarem mudar o problema X da questão. Pior seria se ela simplesmente ignorasse todas essas situações, como os muitos por aí, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje comentando as polêmicas envolvendo o nome da Karen Bacchini. Comentem aqui qual é a opinião de vocês em relação às polêmicas da Karen em si. Também comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Se inscrevam no canal, curtem o vídeo e ativem a notificação para não perderem nenhum outro vídeo. Muito obrigado por verem o vídeo até o final e tchau!